Boa noite. O Congresso discute os planos do governo para a exploração do petróleo da camada pré-sal, mas mesmo entre os principais aliados do governo há muitas divergências. Sobre este assunto, nós conversamos a partir de agora com o senador Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul. Nosso convidado de hoje no Brasil ao Vivo. Boa noite, senador. Muito boa noite. Eu começo lhe perguntando, a gente sabe que o senhor é um especialista nesse assunto da questão energética. E o senhor tem algumas considerações a respeito dos projetos do pré-sal. De maneira geral, olhando os 4 projetos, a concepção que perpassa esses projetos, qual é a sua avaliação? Eles estão na direção certa? Bom, primeiro, Cristina, o projeto que cria a partilha, né? Houve uma discussão já antes do encaminhamento desse projeto, houve uma discussão intensa se o atual modelo não poderia ser adaptado, mantido, porque é um modelo hoje reconhecido internacionalmente, que é o modelo de concessão, a partir do momento que se mudasse os bônus de assinatura, que é o quê? Que é aquilo que quem ganha o leilão, quem bida o leilão, paga para o governo. Chama bônus de assinatura. E depois participações especiais. Aqueles campos mais produtivos pagam mais imposto. E isso reverte para os estados, para as cidades diretamente envolvidas com a exploração e produção de petróleo, e também isso é distribuído no país. Vai para a União. O governo tomou uma decisão. É o seguinte, não, eu quero ter um controle maior sobre essas novas reservas. Ou seja, eu quero acompanhar de perto e eu sou o dono das reservas. E como são campos de 2, 3 bilhões de barris, eu quero mais do que nunca monitorar a exploração, produção, porque isso representa a riqueza e um momento especialíssimo para o Brasil mudar e mudar para melhor. Então, escolheu a partilha de produção, uma decisão de governo. É uma mudança de sistema, né? É uma mudança de sistema. Nós vamos ter os dois. Nós vamos ter concessão naqueles campos onde há risco exploratório. E vamos ter partilha naqueles campos que são considerados estratégicos, ou seja, que tem uma produção elevada. E aí o governo quer fazer a partilha. O que é a partilha? Eu faço um leilão, quem oferecer mais óleo para o governo, leva. Né? Esse modelo já existe em vários países do mundo. Então, outras coisas que a gente tem que derrubar é o seguinte. Porque na partilha ninguém vem. As companhias de petróleo todas operam com partilha. Operam no Oriente Médio, operam na África, não há nenhum problema. Foi uma decisão de governo. Né? E eu acho que isso vai funcionar e sinto que no Congresso não há questionamento mais com relação ao regime de partilha. É interessante o senhor mencionar isso, porque no primeiro momento, a percepção que a gente teve é que haveria uma mudança do sistema completa. Claro que aqueles contratos que ainda atuais, por exemplo, onde ainda vige o sistema de concessão, ficariam intocáveis. E que os novos seriam todos de partilha. Não é exatamente assim. Haverá concessão também no pré-sal. Aliás, você tocou num ponto muito importante. Porque essa área do pré-sal, que nasce lá em Santa Catarina, pega o Paraná, pega São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, existem campos que se chamam pós-sal. O que é o pós-sal? Campos parecidos com esses que já são explorados sob regime de concessão. Então, o que deve acontecer no Congresso é haver uma separação, uma discussão para separar aquilo que é pré-sal daquilo que é pós-sal. E nesses casos do pós-sal? Aí vale a concessão. Quer dizer, a partilha é para campo que não tem risco exploratório. Porque o governo quer ter o controle da reserva, porque aquilo é injeção na veia. Né? Ou seja, é uma oportunidade excepcional, né, para o Brasil se desenvolver, investir em áreas sensíveis, para um futuro melhor para o nosso país. Então, no final, essa discussão ela vai também considerar esses campos do pós-sal, que são campos que não têm a produtividade, por exemplo, de Iara, de Tupi, que são campos que já estão hoje em exploração ainda experimental, exploração e produção ainda experimental com a Petrobras. No geral, o senhor entende que a concepção dos projetos está correta? Eu tenho algumas preocupações com relação. Qual é a sua principal preocupação? Primeiro, o seguinte, a questão da Petrobras como operadora. Né? Exclusiva. Exclusiva. Por um dos pontos que você acabou de citar. A exclusividade. Porque a Petrobras, essa exclusividade, vai ser boa para o Brasil?
É boa para a Petrobras? Ingessa a Petrobras? Será que não aumenta o risco da companhia? Os campos de pós-sal que estão nessa área que você acabou de citar, será que não vale a pena flexibilizar isso, ou pelo menos criar condições para a Petrobras ceder a operação em determinados campos, como ela já faz? Porque isso é absolutamente natural, isso já tem sido feito no país. Por quê? A Petrobras não vai atacar todos os campos, ela vai, evidentemente, priorizar aqueles campos mais produtivos. Ou seja, aqueles campos que vão dar mais retorno para ela. E é evidente, é uma leitura empresarial. Eu achei interessante a discussão, até o senhor estava presente lá no debate, que tinha a picanha e tinha o osso duro. Sim, é isso mesmo. Ou seja, tem aquilo que é chama de picanha azul, né? A picanha azul, ou seja, onde é fácil, relativamente fácil, né? Mas o resultado será líquido e certo da exploração, e aquelas regiões que apresentam muito mais dificuldade e muito mais risco. Risco, exatamente. E a Petrobras será obrigada a ir naquelas regiões inclusive, também. E aí, eventualmente, ela entra com os 30% que você falou, ela entra talvez num projeto que para ela não é um grande negócio. Que então, poderia abrir para outras. Nós podemos, acho que é possível essa flexibilização, né? E uma coisa que tem sido muito discutida também é você deixar a operação na mão de uma empresa só, essa relação com os fornecedores. Há uma preocupação muito grande nesse projeto de incentivar a indústria nacional, quer dizer, promover o desenvolvimento tecnológico da indústria nacional. Mas, às vezes, eu brinquei com o Gabriel num debate que nós tivemos agora recentemente. O presidente da Petrobras? Que é o presidente da Petrobras. Ele diz assim, não, que o operador ele contrata muitos serviços, como se o operador manda em qualquer projeto. E segundo, eu conheço bem a Petrobras. Qualquer fornecedor que tiver encrenca com a Petrobras vai comer um dobrado. Então, eu acho que nós precisamos olhar um pouco isso, quer dizer, você ter somente um operador e um comprador único. Acho que são questões que, inegavelmente, o Congresso vai debater. E acho que é importante nós nos aprofundarmos nesse tema. E dentro de uma linha o seguinte, que se nós estamos discutindo um projeto para o Brasil, não tem quem é mais Petrobras ou menos Petrobras, mais nacionalista ou menos nacionalista. O nosso compromisso é com o país, com criar as condições para que o Brasil usufrua, para que a população brasileira, as gerações futuras, usufruam desses benefícios do pré-sal. O senhor tocou num ponto importante. O senador Delcídio, cada vez que entra numa discussão sobre esse assunto, chama a atenção para esse aspecto que ele acaba de mencionar, que é tentar retirar o máximo possível a ideologia do debate, a disputa eleitoral do debate, a disputa política. Esse é um risco, né, senador? É um risco, e nós não podemos ser levados por porque o discurso é muito fácil, mas nós temos compromisso com o futuro, né? Então não é discutir quem é mais nacionalista, quem gosta mais do Brasil, quem gosta menos da Petrobras, não é isso. É aquilo que é importante para o desenvolvimento do país, né? É o cuidado que nós temos que ter com os fundos, né? Nós não podemos trazer para o Brasil a doença holandesa. A doença holandesa, por exemplo, a Holanda vendeu muito gás, encheu de dólar o país, aí isso criou um ambiente absolutamente ruim, do ponto de vista de competitividade das empresas holandesas. Então, nós temos que olhar a questão do fundo soberano, aplicar esse recurso fora, priorizar os setores que vão efetivamente receber esse recurso, que é, por exemplo, educação, ciência e tecnologia, assim por diante, né? Então, nós temos que ter muito cuidado, é uma discussão profunda, uma discussão ampla. Não dá para levar na superficialidade da disputa eleitoral. E no discurso político, na bravata, esse negócio. É uma irresponsabilidade, né? É muita responsabilidade.